visão pós-pandemia. É o que nós vamos falar aqui agora de manhã, muito rápido, muito breve. E a pandemia está aí, muitas coisas aconteceram, nós aprendemos muitas coisas, desaprendemos outras, desapegamos de outras, mas eu quero trazer aqui uma visão cristã pós-pandemia. Folha em branco. Folha em branco. Certa vez, Jorge é meu amigo imaginário, tá bom? Então, certa vez, o Jorge, ele fez vestibular em uma faculdade de propaganda. Um dos itens era a redação livre, para a qual havia apenas um tema em comum a todos os vestibulandos. O tema era: descreva o que você vê na folha anexa. Só que a tal folha anexa, uma página de papel comum, estava em branco. A maioria, incluindo Jorge, meu amigo imaginário, ele virou a folha para ver se havia algo no verso, mas não havia. Lá no fundo, um apressadinho levantou a mão e chamou a atenção do professor. Professor, minha folha está em branco. O mestre, então, ele só olhou por cima dos óculos, com aquele ar de reprovação. E aí, todo mundo entendeu o que era possível enxergar em um papel, em uma folha branca. Em branco, né, sem nada. Quando as notas saíram, Jorge, curioso, foi perguntar ao mestre qual tinha sido o critério de avaliação. E ele disse: quanto mais surpreendente a resposta, mais alta a nota. Foram então apenas 2 notas 8, e uma delas, que até hoje mexe com Jorge, alguém escreveu: vejo uma oportunidade. A pandemia está aí. Nós não sabemos o que vai ser do futuro. Mas nós temos que ver a oportunidade de alcançar pessoas para Cristo. Nós temos que ver a oportunidade de viver uma vida regrada aos princípios de Deus. Nós temos que viver uma vida que agrada a Deus. Amados irmãos, hoje nós temos uma enxurrada de coisas imorais que vem sobre nós. Se nós não tivermos firmados, como o texto que nós lemos de Daniel 1:8 aqui de manhã, tudo tem uma sequência. Como nós lemos em Daniel 1:8, os jovens decidiram não se contaminar. É uma decisão nossa. Nós temos que decidir amar a Deus e viver uma vida para Ele. Nós temos que decidir. O texto da nossa... eu estou com o slide aqui. O texto da nossa mensagem desta manhã é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Obrigado, Nancy. 2 Coríntios 5, 17, que diz o seguinte: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pai, fale conosco através da Tua palavra e que nós possamos, ó Deus, ser crentes melhores a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Vejo uma oportunidade. Essa é uma visão pós-pandemia. Nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir, nós precisamos alcançar o alvo, nós precisamos ter o alvo em mente. O alvo é Cristo, o alvo é alcançar pessoas para Cristo, o alvo é viver para Deus, separados para Deus. Uma vida de santidade, uma vida que não tem para lá nem para cá, mas tem exclusivamente o caminho para Deus. Ao ler o texto base da mensagem, que nós lemos agora, que está aí na tela, uma coisa pula em minha mente: as coisas velhas já passaram,
eis que tudo se fez novo. As coisas velhas passaram, meus amados irmãos. Nós precisamos olhar daqui para frente. Não ser saudosistas demais, querendo trazer o passado para o presente, e nem também ser pessimista demais com o que aconteceu de ruim. Mas nós temos que olhar para frente, porque tudo se fez novo. Todo dia a nossa vida, ela é renovada. Amados irmãos, o nosso corpo não é o mesmo de um dia para o outro. Muitas células morreram, outras nasceram. Muitos cabelos caíram, né, Miltinho? Mas outros nasceram. Está aí a barba do Miltinho bonita. Então, a vida é assim, meus amados. Todo dia é um recomeço. Todo dia. O choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Tudo se renova, tudo é novo. Vamos olhar para frente. Como diz Mário Cortella, o retrovisor é pequenininho, o para-brisa do carro é grande. Por quê? Para você olhar para frente, não olhar para o retrovisor. Retrovisor, o passado serve de referência e não de caminho. É mais ou menos isso. Como já diz o dito popular, águas passadas não movem moinhos. Águas passadas não movem os moinhos. Outra ilustração vem à minha mente, como eu disse aqui, já veio, né? A mente eu já falei do para-brisa, estava aqui no meu esboço aqui. Muitas pessoas estão presas ao passado porque não desapegam dele. Eu poderia agora contar tanta coisa que já presenciei, tanta coisa que aconteceu e que hoje não acontece mais. Poderia ficar horas aqui falando. Eu sou novo, mas eu tenho muita história para contar. Um homem sem barriga é um homem sem história. Então eu já tenho barriga, então eu tenho história. Então, é isso, gente. Muitas coisas a gente podia contar, mas o problema não é recordar. O problema é querer viver algo impossível de viver novamente. Pessoas já não são as mesmas, os recursos já não são mais os mesmos, as ferramentas já não são mais as mesmas, a água já não é mais a mesma, nada é a mesma. Nós temos que viver olhando para frente. Para se libertar do passado, é preciso se desprender de muitas bagagens e entender pelo menos 3 pontos que irei trazer agora para a nossa meditação. É importante. O passado, muitas vezes, é um peso nas nossas costas. É aquela corrida com o pezinho no pé. Cadê os personal trainer, né? Bota o pezinho no pé que é para poder ficar mais musculoso, mais forte. Né? Mas o passado muitas vezes prejudica e nos dificulta a crescer. Olhar para os problemas não me tira deles. Primeira coisa é que olhar para os problemas não me tira deles. Reclamar do problema não me tira dele, não me dá solução. Eu costumo dizer isso para as pessoas que... Olha, gente, tem semana que eu estou acabado de tanta coisa, de tanta reclamação. Se eu for rico, eu jamais comprarei um shopping. Jamais. É administrar problemas. É administrar problemas. Reclamação. É tanta gente que reclama. É venda que não sai, é não sei o quê. É segurança, é limpeza. E o povo reclama. E tudo isso para reclamar, para não pagar. E aí o chefe reclama porque tem que receber e o outro reclama que não quer pagar. E eu fico nessa linha. E eu falo para eles, gente, não vai adiantar vocês reclamarem. Vocês têm que vender. Vocês têm que olhar para a vida de vocês. É a mesma coisa a gente na igreja. Nós não temos que reclamar de A, B ou C, de coisa que não funciona. Nós temos que dar solução. Henry Ford já disse, né? Não ache um culpado, mas busque uma solução. Não procure por culpados, ache e apresente uma solução. Nós temos que ter soluções fáceis para progredirmos, para anunciarmos. Eu penso e defendo que olhar para trás e olhar para a solução, melhor, do problema, ao invés de buscar a causa do problema. Quando eu olho
para as dificuldades, eu não vejo solução. Eu não vejo mudanças e muito menos melhorias. Olhe o que pensou Moisés em Êxodo 4:10. Êxodo 4:10, ele olhou para as suas limitações, ao invés de olhar para o poder de Jeová, do Senhor Deus dos exércitos. Eu sou o que sou, como nós dissemos na aula, que pode fazer o que ele deseja e cumpre a sua vontade através de quem nele confia. Moisés olhou e falou: não, mas eu sou gago. Eu vou fazer isso, Senhor? O Senhor está ficando louco. Por quê? Ele olhou para ele, olhou para as suas limitações, olhou para as dificuldades, olhou para os problemas. Mas Deus vê a solução. Deus dá a solução. E Deus usou Moisés. Deus usou Moisés. Mas, infelizmente, ele não viu. Ele não foi para Canaã. Nós vimos na mensagem da semana passada do irmão Roberto. Né? Josué. Então, primeiro ponto que nós vimos aqui, olhar para os problemas não me tira deles. Segundo, olhar para as soluções me motiva a mudar. Se eu olho para a solução, se eu olho para o que pode solucionar o meu problema, eu me motivo a fazer e a chegar no objetivo final. Qual que é o objetivo final? O objetivo final é tirar o problema de circulação, é acabar com o problema. Então vamos resolver. Quando eu sou motivado a mudar, pessoas e vozes sempre aparecem com o discurso de que isso não vai dar certo, pois já foi tentado no passado e não deu certo. Não, isso já foi feito, não sempre foi assim. Pessoas vão aparecer, mas olhe e foque na solução. Até mesmo vozes na sua cabeça aí, né? Aquela voz da consciência. Não vale a pena. Os irmãos não ajudam. Não vai fazer isso, não. Poxa vida, a gente precisa de mais pessoas para fazer as coisas na igreja. Não arruma mais coisa para fazer. A gente tem que orar para as pessoas se voluntariarem, para Deus mandar mais pessoas, para a gente alcançar mais pessoas que façam. Amém ou não? Nós temos que nos colocar à disposição de Deus para fazer também a obra. Não olhar para os problemas, mas olhar para a solução. Perceba, essas vozes não passaram pelo primeiro ponto, que geralmente olham para os problemas. Deus tem muito a realizar através de mim e de você, para a glória dele. Muita coisa boa aconteceu, mas tenho fé e certeza que muito mais há de acontecer, pois é o Senhor quem opera tudo em todos, e devo sempre confiar na sua obra. Eu tenho que crer que Deus está no controle de tudo e nada fugirá da sua vontade. Eu tenho que ter fé nisso. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos venham ao arrependimento para a salvação. Gente, tem muito banco vazio aqui. Tem muito banco vazio. A vontade de Deus é essa igreja cheia. E não é para a glória de homem. Eu estava pensando essa semana, e as pessoas falando sobre igreja cheia, e eu ouvindo, porque hoje em dia é assim. Você ouve um monte de coisa, aí o pessoal, não, mas igreja cheia é receita. Gente, não é receita, são pessoas alcançadas pelo poder de Deus. Você tem que amar pessoas e buscar essas pessoas que estão perdidas, indo para o inferno. A gente fala muito do amor de Deus. Ah, Deus é bom, é o céu, mas tem muita gente indo para o inferno. Essa é uma realidade. E o que nós temos feito? Nós vamos prestar contas a Deus. A igreja prestará contas a Deus. Quero trazer 2 versículos que motivam a olhar para as soluções. Pois é no Senhor que confio, e Ele faz coisas grandiosas. Hebreus 13, 6. Outro irmão abre em Jeremias 17, 7, 8, só para agilizar. Hebreus 13, 7. Hebreus 13, 6, desculpa. Já está aberto? Pode ler.
Deus é quem faz e nós não devemos temer, porque Ele faz tudo em todos. Jeremias 17, 7, 8. Jeremias 17, 7, 8. Quem tem pode ler. Ô, glória! Amém? Confie no Senhor e você não vai passar dificuldade. Confie em Deus. Você vai avançar, porque Deus está contigo. Eu não estou falando que a dificuldade é a ausência de confiança em Deus, tá? Mas eu estou dando uma palavra de encorajamento. Confie no Senhor. Ele vai agir. Terceiro e último ponto. Olhar para o novo horizonte me dá poder de ação. Se eu olho para frente, eu olhei, não olho mais para trás, eu confio em Deus, eu me motivo a fazer as coisas, e eu olhando para o novo horizonte me dá poder de ação. Se eu sei que pode mudar, eu ajo. Quando pelos olhos da fé, olho para o futuro, enxergo as grandes maravilhas feitas pelo Senhor. A humanidade, ela passa por um período diferente de 1920, que foi a gripe espanhola. A pandemia do passado foi medonha, foi longa, foram mais ou menos aproximadamente 10 anos de pandemia. Em 1920, a gripe espanhola foi quase 10 anos de pandemia. Teve muitas características do fim, mas a atual está revelando muito mais detalhes sobre o momento iminente do arrebatamento da igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Está iminente, as coisas têm acontecido diferente do que antes. E um desses sinais é a batalha pela fé. Muitos não conseguirão ouvir doutrina do Senhor, segundo Timóteo 4:3, que fala que muitos não conseguirão ouvir da doutrina, terão comichão nos ouvidos. Agora, catástrofes estão acontecendo com frequência. Muitas pessoas sentem pânico e sentem-se indefesas e não sabem o que fazer. Ao olhar para os seguintes versículos, só me traz esperança na adversidade, mas também me enche de fé e esperança em enfrentar as dificuldades. Romanos 15, 13 e Romanos 8, 24 e 25. Romanos 15, 13. Ora, o Senhor de esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa crença, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 8, 24 e 25. Pois nesta esperança somos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? Se, porém, esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Então, amados irmãos, nós precisamos entender que temos que ter esperança no Senhor, esperança no porvir, esperança no encontro da igreja com Jesus, mas temos que ter esperança que nós podemos alcançar muito mais pessoas para Cristo, para ir conosco. Tirar os olhos dos problemas e olhar para as soluções me motiva a mudar e ter fé no futuro e encher-me de poder para as tomadas de decisões. Que eu possa continuar a olhar de forma otimista para as coisas da vida, tanto secular quanto nas coisas do reino. Eu quero, meus amados irmãos, que você esteja comigo. Eu quero contemplar os resultados das obras feitas pelas mãos de Deus,
olhar para vidas transformadas e entregando-se a Cristo. Você também quer? Temos uma nova visão pós-pandêmica. A visão de reino, onde busquemos os perdidos e levemos eles ao caminho. E qual é o caminho? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que Deus nos abençoe.